Diz-nos a palavra do Senhor: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão, outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Deus e Pai, tua palavra foi lida, lhe peço que venha aplicá-la ao nosso coração, segundo o teu poder e graça, no nome de Jesus, seu Filho. Amém. Assentai-vos, irmãos. Irmãos, por vezes nós nos pegamos atentos a eventos periféricos. Ao invés de focarmos, atentarmos para aquilo que é principal, nós focamos em coisas secundárias. E quando nós falamos a respeito de coisas espirituais, nós precisamos entender o que Deus está dizendo, como Deus está falando, o que Ele está falando, o que aquilo tem a ver conosco. Devemos prestar atenção nele. Ele diz: a minha mente divaga, começo a orar, minha mente foge, minha mente não quer orar. E é assim mesmo, todos nós. E aí ele diz que o conselho dele é intercalar Bíblia, oração, começa de dentro ou de dentro para fora, depois ou de fora para dentro, começa a orar por si, depois pela família e tal. Ele dando essas dicas de como ele faz, e isso ajuda muito, porque as pessoas aprendem, abre caminho para a gente poder entrar. O certo é que todos nós sofremos com isso, mas nós precisamos, pela graça de Deus, doutrinar a nossa mente, o nosso coração, para focar naquilo que é principal. Irmãos, sobre a leitura da Bíblia, cada documento da palavra do Novo Testamento, de uma maneira mais específica, todo ele tem um propósito. Em alguns casos, o propósito não é tão claro. Nesse caso de João é. Você pega a Bíblia e lê, por exemplo, João, capítulo 20, 31, você lê assim: estes foram escritos, ou seja, está no Evangelho, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o Evangelho de João todo foi escrito para quê? Jesus é Deus, Ele veio te salvar, você precisa crer para que você tenha vida. Só isso. Então, todas as vezes que eu e você estivermos lendo o Evangelho de João, nós não podemos esquecer disso. Que aqui vai apresentar Jesus como Filho de Deus, o Salvador, para que nós possamos, crendo, sermos salvos. E nesse episódio, um episódio meu truncado, e eu quero falar sobre adorar, não investigar. Nossa mente adora investigar só, mas no âmbito espiritual nós precisamos focar na adoração, que a coisa principal é a adoração e não a especulação. A especulação até nos tira desse propósito principal, que é a adoração. Pois bem, irmãos, o Senhor Deus, Ele fala. Deus é um ser pessoal que se comunica. Irmãos, tem gente que serve a Deus assim: quem é esse Deus? É uma energia, um negócio, uma coisa? Aí fala... Não, irmãos, Deus é uma pessoa. Ele é espírito, mas Ele é uma pessoa, se faz presente. Neste momento Ele está aqui, ouvindo a sua oração, a sua adoração. Ele está aqui na ministração da palavra, direcionando a palavra que está sendo pregada, ministrada, está alimentando-nos espiritualmente. Ele está corrigindo, Ele está santificando, Ele está salvando, Ele está fazendo pelo Espírito dEle a obra que Ele apraz. Então Deus fala, é um ser pessoal que se comunica, e ao longo da história Deus falou. No primeiro versículo da Epístola aos Hebreus, o autor escreve sobre isso. Ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais Ele falou pelos profetas. A nós hoje, naqueles dias, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então a Bíblia, a palavra se tornou gente. E a Bíblia diz que Ele habitou entre nós. E João diz que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Irmãos, Deus falou, segundo o autor aos Hebreus, de muitas maneiras. Diretamente Ele falou com Adão. Lembra que Ele aparecia, né? Na virada do dia para culto especial de tarde. Ele também falou para Adão em outras oportunidades, inclusive no momento do juízo. Ele falou diretamente para Adão, Ele falou para Noé, Ele falou para Abraão,
No capítulo 18, a Trindade desce personificada para visitar o amigo Abraão. Irmão, quanta honra Abraão teve. A Trindade desceu para conversar com um amigo de Deus. Moisés falou com Deus diretamente, boca a boca. O Senhor Jesus Cristo ouviu a voz de Deus. No batismo, este é o meu filho amado, no monte da transfiguração. E aqui nesse episódio, o Senhor Deus, o Pai, está falando com os servos profetas em todos os livros. Assim diz o Senhor. E veio a palavra do Senhor a profeta tal, dizendo, Deus falando. Ele fala através da palavra, esta palavra, a Escritura Santa. Ele fala também de maneira sobrenatural. Nós não cremos que os dons ficaram para os dias dos apóstolos. O que não há é novidade no cano, mas Deus continua a falar em assuntos segundo a nossa necessidade pessoal, familiar e até mesmo a necessidade da igreja, por que não? Deus falou e fala ao seu povo e Ele inclusive prometeu que estaria conosco. E como Ele vai estar conosco e não fala nada? Como Ele vai estar conosco e não dirige, não nos corrige, não nos orienta, não nos consola, não é assim? Ele está conosco, se comunicando e Ele está falando. No Salmo de número 29, nós temos uma ideia de como é que Deus fala. O salmista, ele escreveu essas lindas palavras. Ele escreveu assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. O que ele quis dizer com isso? Eu paro nesse texto e fico me perguntando. A voz do Senhor quebra os cedros. Cedros, irmãos, com, 10 metros de rodo, por que não? Os cedros quebrados mediante ou diante da voz de Deus. Ela é tão poderosa que quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Como isso é possível? A voz do Senhor faz tremer o deserto. Sim, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas, e no seu templo cada um diz glória. Está lá no Salmo 29. Mas será que quando Deus fala, todos entendem, recebem a mensagem do mesmo jeito? Irmãos, em Israel, quando passou o período profético, 400 anos houve de silêncio profético. Naquele período em que Deus não deixou de se comunicar, mas não como era. Nesse período, irmãos, o Senhor Deus, em um silêncio razoável, quase que completo, se não completo, criou-se, por conta desse silêncio, em Israel, a ideia de que Deus podia fazer visitações, por exemplo, através dos trovões. Era uma maneira de Deus se comunicar. E aqui ocorre essa compreensão. Aqui eles não estão entendendo que é a voz de Deus, e nem entendendo o conteúdo, nem quem fala, e nem o conteúdo da mensagem. Diz o texto, o verso 29 do que lemos, capítulo 12 de João. A multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Um anjo para um trovão tem muita diferença. O que fica claro aqui é que eles não estão entendendo o que Deus está dizendo, mas Deus está falando. E eu e você, nós, os crentes, os salvos, os servos, nós conseguimos ouvir e discernir a voz de Deus para então adorar, porque você não vai adorar a qualquer coisa. Você e eu, nós somos pessoas racionais, salvas em Cristo Jesus, sabemos o que é e o que não é, então nós não podemos nos curvar a qualquer coisa. Será que nós estamos entendendo isso? Porque o crente, irmãos, ele ouve a voz de Deus. Meus irmãos, quem é de Deus, diz a palavra, ouve a voz de Deus. Mais importante que barulhos, mais importante do que apresentações externas, é o conteúdo da mensagem. E aqui há um conteúdo interessante nessa mensagem, que nos remete ao cerne do propósito da Escritura do Evangelho de João. Jesus, irmãos, estava falando da sua paixão, que ele iria sofrer, iria padecer, iria morrer por conta dos pecados, seu sofrimento seria grande. E ele então, nisso, do seu sofrimento, ele está dizendo, Pai, o Senhor será glorificado através dessa obra de sofrimento minha. Então ele diz assim, Pai, glorifica o teu nome, ou seja, o Senhor será glorificado. O seu nome possa ser glorificado através das minhas atitudes. Esses eventos, irmãos, se referiam a glorificar ao Pai. Irmãos, nós nos voltamos ao Evangelho de João, e o próprio João escreveu que João Batista disse que não importava
que ele diminuísse, o importante era que o Senhor crescesse. Não foi assim que ele pregou? Ele disse que não havia dignidade dele para desatar as sandálias dos pés daquele a quem ele prenunciava. Ele também disse, o Evangelho diz que diante dele, irmãos, só resta o pavor. E aquela frase que, por exemplo, Pedro disse quando ele navegava, ele andava por cima das águas, ele afundou, e ele disse assim: salva-me. Em outros momentos, salva porque estamos perecendo. Os discípulos, irmãos, atravessando o mar da Galileia. Ou então, como Isaías, ai de mim que vou perecendo, não é? Diante do Senhor, irmãos, nós tememos e trememos, não é? Porque percebemos quem Ele é. E Ele é santo, justo, majestoso, imenso, eterno, glorioso, todo-poderoso que está entre nós. Só que acontece uma coisa muito estranha nessa narrativa. O Senhor Jesus disse: Pai, que o Senhor seja glorificado, não foi? O Senhor será glorificado através de todos esses atos. Então a voz que aparece, deixa João falar. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Irmãos, só Deus pode ser glorificado, não é assim? E Jesus é quem? Deus. É para isso que João escreveu todo o seu Evangelho. Esse é o entendimento. O entendimento é que o Pai é que seria glorificado. Essa foi a fala de Jesus. Agora o Pai está dizendo que Ele iria glorificar a quem fizera a oração, a Jesus. O Pai responde que glorificado seria o Filho, já estava sendo e o seria. Irmãos, onde está o Filho, está quem? O Pai. Eu e o Pai somos um. Não foi assim que nós aprendemos na Escritura? Quem vê o Pai, vê o Filho. Perguntaram: mostra-nos o Pai. Jesus disse: eu já estou há tanto tempo com vocês, vocês não pedem para mostrar o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Então nós temos Jesus, nós temos tudo. E aliás, possivelmente na eternidade, nós não veremos o Pai, nem o Espírito, nós só veremos o Filho. Porque o Filho tem um corpo glorificado. E ele hoje é uma pessoa distinta na Trindade. É o nosso irmão no domínio do cosmos. Se Satanás tinha raiva do ser humano, ele aumentou muito depois de Jesus. Porque agora quem manda em tudo é o nosso irmão, que tem um nome acima de todo o nome. Irmãos, o Senhor Jesus sabia daquilo e ele nem precisava ouvir sobre aquilo que ele ouvira. Mas o povo, e aí Jesus diz assim: ora, não vê essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. E apesar de Deus se fazer conhecido nas Escrituras, todo o conhecimento que nós temos e somos levados a obter da Escritura Sagrada, é para nos levar à obediência e à adoração. Ainda no mesmo Evangelho de João, nós encontramos lá no capítulo 20, no versos 27 e 28, quando encerra o propósito do Evangelho de João, ali nós lemos sobre Tomé. E disse a Tomé, Jesus falando para o Tomé, que era uma pessoa que duvidava, queria mesmo ver, colocar as mãos, ele queria pegar. O Tomé devia ser bem mineiro, né? Ele não cria, ele queria pegar. Então Jesus aparece para ele, e então Jesus disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-te no meu lado, não sejas incrédulos, mas crente. O que, ou como foi, ou qual foi a reação de Tomé? O Tomé então respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Irmãos, não podemos comparecer diante de Deus, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, sem adorá-lo. E Ele quer isso de nós, irmãos, que quando nos achegamos a Ele, e esse achegar a Ele precisa crescer, ao ponto de nós passarmos o dia em comunhão com Ele, diria em espírito, prostrado aos pés do nosso Senhor, mesmo viajando, dirigindo, passeando, brincando, ou mesmo negociando, conversando, trabalhando, por que não? Na presença de Deus o tempo todo, pois isso Ele requer e quer de nós. Nós naturalmente procuramos descobrir, esquadrinhar, saber, dar solução racional para todos os eventos, irmãos, mas o adorador, o crente, o servo de Deus, ele se curva diante de Deus para adorá-lo. Ele nem precisa muita explicação. Ele quer mesmo adorar o Senhor, porque ele reconhece a divindade neste Deus. Quando nós abrimos o Evangelho de João, nós lemos o primeiro versículo,
que fala sobre Jesus na sua glória, na eternidade, ali o verbo de Deus, o Filho de Deus, e nós lemos assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, os anjos devem ter ficado pasmos. Hoje nós falamos muito sobre os anjos aqui, o ministério dos anjos em relação a Jesus, não foi? Que ele foi anunciado pelos anjos, os anjos foram ministros dele aqui na terra durante a caminhada terrena. Os anjos de repente ouvirem o Criador de todas as coisas, aprendendo, crescendo. Eles devem ter ficado, não diria preocupados, mas eles devem ter ficado: quem é este, né? Que se rebaixa ao ponto de tomar a forma humana. Ou mais, quem são essas criaturas de Deus Pai, que Ele resolve descer para se tornar um deles, para salvá-los do pecado e da morte? Os anjos não tiveram isso não, irmãos. Os anjos que caíram, os anjos que seguiram a Lúcifer, eles não tiveram a segunda chance. Não tiveram. Haverá um julgamento lá no final. Paulo disse que nós haveremos de julgar aos anjos, mas possivelmente não haverá chance para os anjos, porque não há sacrifício para os anjos, mas para mim e para você há, porque Jesus veio para tomar o nosso lugar. O homem não poderia fazer isso, irmãos. Uma criatura não podia reimprimir a imagem de Deus em nós. Somente o próprio Deus poderia nos recriar. Irmãos, lá no Éden, como foi a criação do homem? Deus fez um boneco, não foi um bebê, não, ele fez um boneco grande, um homem adulto, perfeito. O protótipo, o chamado filho do homem, o protótipo, o ser mais belo, mais perfeito foi Adão, e a fêmea foi Eva. Então Deus faz o nosso primeiro pai, e Ele desce e sopra, a Trindade sopra: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas esse homem se tornou distante de Deus. Ele não perdeu completamente essa imagem, mas ele perdeu muito dela. Agora Deus, por amor, quer reimprimir essa imagem no homem. E o que ele faz? Ele envia um outro homem, o outro homem não pode. Ele envia anjo, anjo não é. Nós não fomos criados à imagem de anjo, nós fomos criados à imagem de Deus, e apenas Deus poderia fazer isso. Os anjos estão observando. Então aquele que estava com Deus, sendo Deus, desceu para habitar entre nós, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Evangelho de João, aqui nesse contexto da adoração, que nos remete à pessoa de Deus. Quem é, irmãos, que vai comparecer diante de Deus sem tremer as pernas? Quem é que vai comparecer diante do Todo-Poderoso assim, de qualquer jeito? Não tem condições. Então nós precisamos reconhecer a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, como Deus Todo-Poderoso. Por isso João escreve todo o seu Evangelho. Então ele começa que no princípio era o verbo, e ele encerra. Eu quero ler de novo o texto de Tomé. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Irmãos, e aí de novo o texto que fala sobre o propósito do Evangelho de João, para que nós possamos adorar Jesus Cristo verdadeiramente como Senhor. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus está aqui nesta noite. Esta noite é uma noite especial para mim e para você. É uma noite que nós relembramos a morte do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. A razão é uma ferramenta importante, não é contrária, é aliada. Deus é que criou a razão, mas ela não é suficientemente poderosa para nos revelar toda a verdade. Apenas nos ajuda na verdade. Mas muito mais do que a compreensão, e até mesmo a própria compreensão, é para nos levar à adoração. É para nos levar a curvar-nos diante de Deus. É para levar-nos a dobrar-nos diante do Todo-Poderoso e dizer como Paulo, depois que caiu do cavalo, disse: que queres que eu faça? Não foi assim? Como Isaías: envia-me a mim. Não é assim? Ou como Pedro, quando o Senhor Jesus, vocês não querem ir, ele disse: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Enquanto nós não reconhecermos quem é Jesus de fato, o poder, a santidade, a graça, a justiça, o senhorio
o Todo-Poderoso entre nós, nós não poderíamos adorá-lo de fato. O Senhor é Deus, o Senhor Jesus é Deus, o Senhor Jesus está presente aqui, Ele está presente agora, e Ele já está, mas no momento da nossa ministração da ceia, quando você e eu, nós comermos e bebermos, bênçãos espirituais reservadas a nós outros, serão a nós dispensadas de uma maneira especial, para nos fortalecer espiritualmente, porque nós somos família de Deus. Aqueles que não comem não têm parte. Jesus disse isso lá em João 6. Quem não come, não bebe, não tem parte comigo. Nós comemos e bebemos e temos parte com o nosso Senhor. E nessa noite nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Aquele que é digno de toda honra. Aquele que é digno de toda glória. Aquele que é digno de todo louvor. Aquele que veio, deixou a sua glória, esvaziou-se, deixou o seu reino, e Ele desce, irmãos, para se tornar o nosso irmão, passar pelo ventre, se tornar uma criança, aprender, crescer, evoluir, estudar a Escritura, sofrer a sede, a fome, os medos, as angústias humanas, a dor, a tristeza, tudo isto, por amor a nós, não deixando Ele de ser Deus. Mas a Bíblia diz que Ele alcançou, irmãos, uma posição. Ele alcançou, segundo Filipenses 2, 9 a 11, um nome que é sobre todo nome, em cima no céu ou embaixo na terra. Ao nome de Jesus. A igreja primitiva cria, irmãos, que no dia da ministração da ceia, e a igreja primitiva fazia a ministração da ceia todo o domingo, primeiro dia da semana. A igreja então cria, e este é o significado de Maranata, é que o Senhor Jesus Cristo, eles criam que Ele poderia, e eles pediam que Ele fizesse isso. Não há relato que isso tenha acontecido, mas a igreja cria que Jesus poderia entrar de novo, corporeamente ressuscitado, dentro da reunião. Eles criam. Por isso eles diziam Maranata. Nós cremos, irmãos, que Ele pode ou não aparecer aqui corporalmente, mas nós temos a certeza plena pela fé que Ele está aqui. E mais, Ele não só está aqui, Ele está pelo Espírito dEle dentro de cada um de nós. Por isso, irmãos, que nós nos dobramos. Por isso que nós, irmãos, nos curvamos ante a majestade de Deus que está entre nós.